Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15. E nós vamos ler esse texto particularmente com maior reverência do que de costume, porque nos diz a tradição, e é bom que a gente saiba disso, que o nome de Deus não era pronunciado nas sinagogas. Só o sumo sacerdote o fazia no Santo dos Santos e no dia de Yom Kippur. Mas nós hoje temos a liberdade de pronunciar o santíssimo nome do Senhor. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos ler, e eu treinei em casa, irmãos, para poder ler para os irmãos o nome de Deus em hebraico, como é que Deus falou para Moisés. Uma coisa muito linda. E disse Deus a Moisés: Erra Asher Erra, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Erra me enviou a vós outros. Disse Deus mais ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahweh, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Pai eterno, muito obrigado a Deus por estarmos aqui em Tua presença, falando com o Senhor nesta noite. Que o Senhor nos use para falar da Tua palavra e que cada coração se abra para ouvi-la e permitir que o Espírito Santo complete e convença do pecado, da justiça e do juízo. É assim que nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, gostaria de pensar com os irmãos nessa noite o seguinte tema: o nome do Senhor é amor. Esse texto particularmente, ele inaugura a religião judaica. Foi aqui que Deus chamou o grande profeta Moisés, que no livro de Deuteronômio, no seu último capítulo, diz que dentre todos os profetas de Israel, jamais houve profeta como Moisés, a quem Deus falou face a face. E aqui Deus está chamando o seu profeta para fundar a sua religião. E a pergunta, irmãos, que leva a Deus dizer o seu nome para Moisés, é uma pergunta peculiar, ou seja, normal para o tempo dele. Por quê? Irmãos, eles viviam numa região chamada de Oriente Médio hoje, em que as pessoas eram politeístas. Então, quando Moisés diz ao povo hebreu que sairia do Egito sob a liderança dele, ele tinha que dizer para o povo quem era o Deus que estava chamando. O panteão cananeu, por exemplo, tinha 70 deuses. O principal era ele, que era o Deus criador de tudo que existe, das pessoas, e criador de mais 70 e tantos filhos, dentre os quais os irmãos conhecem Baal. Mas Moisés também poderia esperar que Deus respondesse a ele qualquer um dos deuses do panteão egípcio, qualquer um dos deuses do panteão babilônico, do panteão grego, porque muda a cidade-estado, muda o nome dos deuses, mas a função que cada deus representa é uma função voltada a ciclos da natureza. Então, havia equivalência dos deuses em todos os povos do Oriente Próximo. Agora, a grande encrenca desse texto, irmãos, eu tenho como é que chama aqueles bonequinhos redondos do WhatsApp? Emoji. Tem um emoji que representa a pessoa assim com o olho arregalado, porque Moisés pergunta: qual é o nome do Senhor? Qual é o nome do Senhor Deus? E aí Deus diz uma resposta que diz tudo, mas não diz nada. Ele diz: eu sou. Eu sou. A primeira pessoa do verbo ser em hebraico. Nós sabemos, irmãos, que diante disso aqui, nós sabemos, como dizia o falecido pastor Rubens Lopes, que Deus é alguém, como ele diria, e alguém com A maiúsculo. Portanto, é um ser pessoal. Deus é, então, um ser pessoal que se relaciona com o homem
e que São João diz, reprisando as palavras de Jesus, que esse Deus é amigo das pessoas. Mas, irmãos, parece que tudo foi flores, né? E no versículo 15 Deus muda um pouquinho o nome dele. Aqui ele é R.A., eu sou. No segundo ele já diz, meu nome é Iavé. E diz que esse nome será a sua marca eternamente para que seja lembrado de geração em geração. E aí vem mais uma encrenca. Porque ninguém sabe nem sequer pronunciar exatamente o nome do Senhor. Os estudiosos do hebraico dizem que a melhor pronúncia, o que seria mais adequada, seria Yahweh ou Yavé. Yah, porque eles pegaram do nome da palavra aleluia. O Yah no final é o nome de Deus. Então eles acham que por esse tipo de palavra, a primeira sílaba é Yah. Agora o é, e é o é mesmo, ou vé, eles não sabem de onde vem. Porque alguns vão dizer que no hebraico tem um verbo chamado hayá, que é o verbo ser, que tem um cognato chamado hawá. Então seria esse verbo. Mas não se encontra paralelo, não se sabe que palavra é essa. E amados irmãos, como definir então o Deus que Moisés estava escutando? Antes, porém, de prosseguir, é preciso fazer um adendo, porque a gente pensa que Deus revelou e todo mundo se tornou monoteísta como nós somos hoje, mas não foi assim não. Por exemplo, em Êxodo, aí você está com a Bíblia aberta, no capítulo 6, no versículo 3, por exemplo, Deus diz, e olha que coisa interessante, aparecia a Abraão, Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahweh, não lhes fui conhecido. Deus se usou de uma figura pagã para se manifestar para os nossos amigos Abraão, Isaque e Jacó. E há vários textos na Bíblia que repetem isso. E aí, Deus começa a se manifestar numa que a gente chama de pedagogia. Ele vai ensinando aos poucos. Porque o homem, através da revelação geral, ele não é capaz de sozinho descobrir Deus e se relacionar com Ele. Então Deus começa se revelando ali, no contexto deles, com a figura do Deus maior, do Deus mais poderoso, El Shaddai, o Deus chefe do panteão cananeu. E aí, irmãos, depois, pais meus senhores, Iavé começa a ser adorado em Israel como um dos filhos de El. Há registro arqueológico disso. Inclusive, ele foi casado com a mulher de Baal para os samaritanos. Até que se chegasse a um primeiro passo que chamava de monolatria. Eles adoravam Deus, mas aceitavam a existência dos deuses dos povos vizinhos. Demorou um tempo. E depois que chegaram ao ponto, depois do exílio babilônico, eles então entenderam que havia só um Deus, o Deus único, Criador dos céus e da terra. E aí nós lemos o Salmo 96 que diz: os deuses dos outros povos são coisas vãs. Só que quando eles então entenderam que deviam adorar um Deus porque só um existia, e aí o povo judeu se embrenhou numa religiosidade terrível. E os profetas todos, quase sem nenhuma variação, condenaram a obediência cega à lei, sem a devida adoração que deveria ser feita a Deus, para ser bem redundante, mas claro. Deus dizia que aquelas festas que eles faziam, a festa da barraca, como o pastor pregou de manhã, a Páscoa e as outras todas, eram tão ruins que ele se enojava daquilo. Vejam só. Quando então eles entendem que havia um Deus, eles se fiam na religiosidade para pegar o seu pecado e se esconder atrás do muro da religiosidade, da cega observância ao ritual. Alguém entrou aí na igreja com alarme acionado.
Então, quando eles atingem um ponto que devia ser o ideal para eles entenderem o seu relacionamento com Deus, eles se escondem atrás da religiosidade, e a religiosidade acaba por cegá-los. Foi essa religiosidade cega que os fariseus usaram para condenar Jesus. Mas, meus queridos e amados irmãos, há um teólogo da Universidade de Jerusalém, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que fala que o nome santo do Senhor, que o nome que Deus diz que será lembrado, talvez fosse um nome... É porque faltou luz. É esse nome que seria lembrado, talvez fosse vindo de um idioma que formaria o árabe lá na frente. E é aí que mora a grande sacada. Segundo ele, se essa tese for verdade, o nome de Deus, Yahweh, talvez até Yahu, já acharam também um achado arqueológico, Yahu, esse nome significa amor. E aí nós lembramos do apóstolo São João, que estamos estudando na escola dominical, que Deus é amor. E como definir então Deus? Se ele dizendo, eu sou, ou seja, eu existo por mim mesmo, eu não preciso de nada para existir. E aliás, tecnicamente falando, a gente não pode dizer que Deus existe. Na verdade, Deus é, porque a existência, ela é produto da criação divina. Ou seja, Deus está além da existência. E aí a filosofia vai dizer, por exemplo, que Deus não é uma verdade que se pode comprovar através de conhecimentos científicos. Não há conhecimento científico que prove a existência de Deus, porque Deus está além da existência, portanto, além da ciência, porque Ele é. E diz Isaías que antes que se formassem a terra e os mares, eu sou. Coisa linda. Esse nome que indica que desse Deus que você serve é eterno, porque Ele tem traços de presente, passado e futuro. Esse Deus pessoal se define, talvez, como amor. João diz, Deus é amor. Queridos irmãos, difícil é definir, então, o que é amor. Por exemplo, um dos primeiros poemas da língua portuguesa foi escrito por Luís de Camões, e ele tentou definir o amor, mas não conseguiu. Ele disse assim, amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar-se que se ganhe e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade, se tão sacrifício a si mesmo é o amor? Um dos primeiros poemas da língua portuguesa. E ele não conseguiu definir o amor. Talvez eu não o faça e não tentarei fazer. Mas diante de Jesus, nós podemos destacar 3 características de Deus, do Deus amoroso que nós servimos. A primeira característica que a gente observa em Jesus, da manifestação do amor para conosco, é que o amor é universalista. Queridos irmãos, Cristo vem à Terra para salvar a todos, e a sua mensagem se destina a todos, sem exceção de qualquer um. Na Bíblia, a gente vê Jesus chamando cobradores de impostos, figuras odiadíssimas na época dele, talvez mais odiadas até do que os políticos de hoje. Porque o Império Romano estava cobrando impostos terríveis e pesados sobre o povo, e não só cobrando impostos, como também estava retirando, expropriando as terras que eles usavam para cultivar e tomar para si o seu alimento, o seu sustento. Ou seja, além de me cobrar imposto, ainda me tira a minha terra. Então o cobrador de imposto representava tudo de ruim que havia naquele momento. Herodes talvez fosse a figura, a personificação do próprio Satanás para eles. Mas Deus chamou aqueles odiados, chamou os publicanos. Um deles, por exemplo, amigo de Mateus, era Zaqueu.
que subiu na árvore para encontrar com Jesus. Mas Jesus também chamou pessoas, outras excluídas, como os adúlteros, aquela senhora que seria apedrejada. Jesus chamou os nossos amigos aleijados, leprosos, que não só eram descartados, como eram proibidos de viver no convívio da cidade, eles ficavam afora, ou em redutos próprios, mas separados dos outros, eram como lixo, jogado no canto, na sarjeta. Tal como esses moços que se utilizam de crack. Mas Deus os chamou todos. Deus chamou os doutores da lei, Nicodemos. E João capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos sobre como nascer de novo. Jesus chamou todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Jesus chamou todos. E Pedro diz que Deus quer que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento de Jesus e que todos se salvem. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se há manifestado sobre os homens. E cada um agora pode acessar essa graça, esse favor imerecido. Mas graça só existe quando a pessoa confessa a sua culpa. Não existe graça para quem não é culpado. A graça só existe para quem é culpado e quem pede a concessão da graça, certo de que, mesmo não sendo merecedor do perdão, confia no perdoador. Mas além disso, irmãos, esse Deus amoroso se manifesta também para nós, sendo um Deus perdoador. E como ele foi tratado com ingratidão. Nós vemos, por exemplo, no fenômeno da crucifixão, naqueles dias que vão se aproximar do evento final, Jesus é aclamado como rei em Jerusalém. Jesus é proclamado como o Messias numa semana, e na outra, ele é rejeitado e escolhem um bandido no lugar dele. Pedro, o seu apóstolo, a quem ele delegou o poder de chefiar a igreja, segundo dizem por aí, na igreja do primeiro século, negou Jesus 3 vezes, fora os apóstolos. Você lê os textos dos evangelhos todos, sumiu todo mundo. Como diz o pessoal, deu no pé. Só tinha lá as mulheres, as 3 Marias, João, o resto, ó. Gente que ele fez do bem. Essa mesma gente que o rejeitou foi a gente que comeu do pão que ele multiplicou. Essa mesma gente que o rejeitou foi para quem ele proferiu as palavras mais bonitas do que o mundo já ouviu, que fez o bem, que curou, que restaurou vida, ressuscitou mortos. Mas essa gente preferiu escolher um cidadão que, segundo as Bíblias mais antigas, chamava-se Jesus Barrabás. E entre o Jesus Cristo, Messias, ungido, as pessoas preferiram Jesus Barrabás. E aí, irmãos, mais uma vez, como a graça é manifestada, porque a Bíblia nos diz, já começando no profeta Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E também diz, irmãos, que dos nossos pecados Deus não se lembrará mais, diz isso no profeta Ezequiel, diz isso na carta aos Hebreus. Portanto, aquele que vem a Cristo, e aí nós podemos entender que é nova criatura, porque Deus passa uma borracha na história daquele cidadão, Deus passa uma borracha nos comportamentos daquela pessoa, Deus passa uma borracha, e aí diz o mesmo profeta Jeremias que não só passa uma borracha, como faz de novo do nada, e no latim se diz ex nihilo, quer dizer, feito do nada. Ele reconstrói a pessoa para a sua glória. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Portanto, esse amor é perdoador. Esse amor é universal. E por último, irmãos, eu quero destacar com os senhores que o amor é triunfante. Porque, irmãos, quando Jesus sobe à cruz, há muitos que interpretam que ali foi o fim. Para os descrentes, ali acabou a carreira daquele profeta. Para os descrentes, ali acabou a carreira daquele propenso líder, governador,
Porém, a cruz representa a vitória da fé. Por mais que a gente ache que ali Jesus morreu, ele diz, São João escreve, está tudo consumado, teteleskai, está tudo consumado, que ali ele consumou o plano da salvação, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E ainda triunfante, porque ele venceu a morte, para que eu e você, no dia que ele voltar, e se Deus quiser, estaremos todos juntos lá. No dia em que Cristo voltar, nós todos seremos arrebatados com eles nas nuvens. E diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós depois seremos elevados às nuvens. E diz também que nós vamos morar num lugar que ele preparou cuidadosamente e especialmente para cada um de nós. E ainda diz também que nesse lugar já não haverá mais pranto nem ranger de dentes. E a coisa mais linda é imaginar, irmãos, o Cristo abraçando a gente, limpando do nosso olho toda lágrima. É lindo imaginar que nós vamos chegar lá e depois de todo o sofrimento que a gente passa na terra, ele vai dizer, seu sofrimento acabou. Seu sofrimento acabou, ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Porque o amor é triunfante. E espero, irmãos, que nesse grande dia nós estejamos lá. Porque o plano de Deus é que você esteja lá. O plano de Deus não é que você fique por aí perdido. O plano de Deus é te dar um abraço. E a Bíblia diz isso. Ao contrário dos 3 evangelhos sinóticos, que são aqueles, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos porque eles se parecem, tem uma história, uma narrativa muito parecida, mas João escreve diferente. Ele diz que Jesus quer ser nosso amigo, e em João 17, inclusive o pastor pregou na quarta-feira sobre isso, ele ora por cada um de nós, e ele diz, eu oro por aqueles que virão a crer em mim. Um Jesus que não somente te chama, como já orou por você. E é esse convite, irmãos, que ele faz para cada um de nós. Entregue-se ao amor. E eu concluo, irmãos, dizendo, tomando para mim as palavras do apóstolo São João, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8.